Por favor, irmãos, abram as suas Bíblias em Atos 8, de 26 ao 40. Amém? Diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a entrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Cândace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. E então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem e os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho até chegar a Cesareia. Amém? Louvado seja Deus. Essa passagem, né, ela parece uma passagem muito simples, né? Tão simples que acho que o Filipe não teve nem tempo de perguntar o nome do eunuco, né? Ele estava lá, né, a caminho na estrada que o anjo mandou ele ir. Ele encontra a pessoa, ele ouve, o Espírito Santo toca nele, né, e fala para ele ir lá. Ele vai, fala de Jesus, eles param, ele batiza o homem e ele some. Provavelmente, quando foram escrever as Escrituras, perguntaram: esse episódio, qual era o nome do homem? Quem que era esse eunuco? Quem que era esse cara? Não tenho nem ideia. Não tenho a mínima ideia de quem seja esse homem. Né? E o nome dele, como que nós vamos escrever aqui na Bíblia, aqui no livro, aqui? Como que nós vamos colocar? Não, põe lá. O eunuco lá, que era representante de uma rainha, né? E boa. Então a gente olha assim e fala assim: poxa, é uma passagem muito simples. Um encontro, não vamos dizer que casual, né? Mas para o eunuco provavelmente foi. Ele estava lá seguindo a viagem dele e para ele provavelmente foi um encontro corriqueiro, foi um encontro ocasional de alguém que chegou para ele, explicou que ele tinha dúvida, né? Batizou ele e sumiu. Então, a gente vê assim, uma palavra, uma passagem muito simples, mas não é. Muito pelo contrário, é uma passagem muito complexa. Tá? Para a gente poder entender, nós precisamos conhecer Filipe.
precisamos conhecer o Filipe, quem era o Filipe e quem era também o eunuco. Tá? O primeiro fato importante de lembrar é que esse Filipe que nós estamos falando não era o apóstolo Filipe. Era aquele Filipe que tinha sido nomeado para ajudar a cuidar da distribuição dos alimentos. Tá? Então ele não esteve com Jesus, mas a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo, que era um homem preparado. Então ele não é o apóstolo, ele é o evangelista, e ele é citado em Atos 6 e em Atos 8. Né? O personagem é o Filipe, o evangelista. Ele foi chamado de Filipe, o evangelista, mais tarde, em Atos 21, 8. Porque ali se consagrou que realmente ele era um evangelista. Passaram a reconhecê-lo como um evangelista. Tá? Ele surge em Atos 6. É algo que nós já conhecemos, nós já ouvimos, que ele foi chamado inicialmente para servir mesas. Né? Para ajudar. Né? Ele não começou como um grande pregador. Mas quando veio a perseguição e eles foram espalhados, né? Explodiu a grande, os cristãos fogem de Jerusalém, isso muda a trajetória de Filipe. Né? O que parecia tragédia torna-se uma expansão missionária. Tá? O que muitos viam como um problema, né? Algo sério, algo que poderia afetar a vida deles, acabou se tornando na vida de Filipe uma nova trajetória. Deus começava na vida dele algo grande. Né? E ele vai para Samaria e ele evangeliza, né, Samaria. E é um momento histórico grande. Por quê? Porque judeus e samaritanos, como nós já vimos, né, eles tinham uma rivalidade histórica, preconceitos profundos, conflitos religiosos. Eles não se amavam. Né? Tá? Eles, pelo contrário, né? Eles não podiam se ver. Tinha um conflito sério ali, e era você num canto e eu no outro. Cada um no seu quadrado, cada um no seu canto, cuidando da sua vida. Mas ele vai lá, tá? Ele vai lá, mesmo tendo todos esses problemas, ele falou, não, mas não é isso que vai me impedir. E ele foi lá e ele evangelizou. E nós sabemos que teve em Samaria um avivamento. Né? E depois ele sai de Samaria e ele tem um encontro com um eunuco etíope. Né? Depois do grande avivamento em Samaria, Deus manda Filipe para uma estrada, num deserto, num encontro individual, bem diferente do encontro que ele estava acostumado. Até então, né, ele ficava junto com o povo, ele estava ali, né? Ele estava em Jerusalém num momento especial, né? Cura, né? Evangelização, o povo se convertendo, as multidões, né? Toda aquela muvuca, aquela situação, de repente Deus manda ele para um lugar que não tem nada a ver. Samaria também, ele chegou lá e, né, fez acontecer, Deus usou a vida dele ali e impactou Samaria. Agora Deus manda ele para um outro caminho, no meio do deserto, certo? Num lugar, uma estrada abandonada, para encontrar um homem. E na realidade ele nem sabia que ele ia encontrar alguém. O anjo falou, vai para lá. Né? E aí a gente para pensar assim, fala assim, poxa vida, às vezes nós estamos tão acostumados, né, dentro da igreja, aquela igreja grande, né, louvorzão, igreja chique. Às vezes nós passamos a vida inteira, tem gente que passa a vida inteira dentro da igreja, servindo ali. Filipe podia passar a vida inteira ali, distribuindo as marmitinhas dele lá, distribuindo as cestas básicas, né, atendendo as viúvas, os órfãos, ele podia passar a vida inteira ali. Mas não era aquilo que Deus tinha para ele. Aquele não era o chamado dele.
Ele era um homem cheio do Espírito Santo, não para ficar servindo cesta básica. Deus tinha outros propósitos na vida dele. E às vezes Deus tem propósito na nossa vida e nós passamos a vida inteira dentro da igreja. Eu vi um vídeo esses dias aí, e o cara falando que aquele que não sai de dentro da igreja, ele está desviado. Eu falei, nossa, como assim? Né? Aquele que só vive dentro da igreja, ele está desviado. Porque a função da igreja não é ficar dentro da igreja. É sair para as nações. É ganhar o perdido. E tem gente que fica a vida inteira dentro da igreja. E a Bíblia fala que nós temos que, ele fala assim, a Bíblia diz que temos que ser sal para a terra. Tem muita gente que é sal dentro do saleiro. Vive a vida inteira como sal dentro do saleiro. Não serve para salgar ninguém. Não serve para salgar nada. Então o Filipe, ele estava lá, trabalhando, tal, mas de repente tem um chamado diferente na vida dele. E ele vai. E por que esse chamado é tão importante? Nós vamos ver o porquê que é importante. Tá? Depois que ele conhece o eunuco, ele faz o papel dele ali rapidinho, bate bola, tal, explica tudo pro eunuco, conversa com ele, batiza, o cara quer batizar, ele batiza e ele some. Ele é arrebatado. A Bíblia diz que ele é arrebatado e ele parece que o Espírito do Senhor arrebatou o Filipe, né? O texto sugere um deslocamento sobrenatural. Ele aparece em uma outra cidade. Tá? E continuou pregando e continuou seguindo o seu ministério. Provavelmente nunca mais viu ou ouviu falar desse eunuco. Tá? Aí ele passa a evangelizar cidades costeiras. Atos 8 diz que ele anunciou o evangelho em todas as cidades até chegar a Cesareia, que era uma cidade marítima. Tá? Então, era uma cidade importante, era uma cidade romana, um porto estratégico, centro administrativo. Mais uma vez, o evangelho avançando por centros estratégicos do império. O Império Romano, né? E eu estava preparando essa mensagem e me vi assim, que ironia, né? Que ironia. Roma que perseguia e perseguiu e tentou destruir o cristianismo, o evangelismo, o evangelho. Tá? Ele foi o canal que possibilitou o evangelho ser levado. Por quê? Porque Roma tinha toda uma estrutura de caminhos, estradas, portos para tudo quanto é lugar, rotas comerciais, tudo levava a Roma. Antigamente a gente falava assim, né? Tinha um ditado que falava assim, todo caminho leva a Roma. Porque na época de Roma era assim, quando Roma era o centro do Império Romano, todas as estradas que você pegava te levava para Roma. Então tudo em Roma era formado com Roma no centro e tudo fluía para Roma. Tá? Então quando o evangelho começa a se espalhar, tá? Entre as cidades, as principais cidades romanas, né? Dentro do Império Romano, esse mover do evangelho utilizou as rotas comerciais romanas, os caminhos, as estradas, tudo. Então, o Império Romano, ao mesmo tempo que dificultava, ele fornecia a logística para que o evangelho fosse levado. Então, é uma ironia, né? A gente olhar e achar assim, né, que dependeu só dos apóstolos, não. Aquilo tudo foi possível porque Deus já tinha preparado. Tá? Filipe, ele acaba se tornando uma referência, tá? Ministerial. Em Atos 21,
diz assim que Paulo hospeda-se na casa de Filipe em Cesareia. Aqui ele já parece estabelecido, maduro, reconhecido pela igreja. E o texto chama de Filipe o Evangelista. Tá? E depois, ele teve 4 filhas profetisas. Tá? No mesmo Atos 21 menciona 4 filhas virgens que profetizavam. Então, isso revela que ele era um homem de Deus, a família dele estava centrada em Deus, que ele tinha um ambiente espiritual forte em casa, um legado ministerial e uma continuidade da obra do Espírito. Então, quais são as características marcantes de Filipe? Sensibilidade ao Espírito, flexibilidade ministerial. Ele podia pregar para multidões, ele podia pregar para um indivíduo e ele se dava bem. Qualquer ambiente que ele estava, ele podia ir para uma cidade e, levar o evangelho em uma cidade, podia ir no meio do deserto e levar o evangelho para um indivíduo. Tá? O evangelismo dele era centrado em Cristo, disposição para cruzar barreiras, obediência, disposição para sair das multidões por uma pessoa. Esse era Filipe. Tá? O homem que assumiu uma tarefa, tá, dada por Deus, sem ele saber o que era, e nem provavelmente ele nunca soube da importância daquela missão que Deus tinha dado para ele. Então, quem era o eunuco? O eunuco da Etiópia. Então, a palavra Etiópia se referia ao reino de Cush, na Núbia, ao sul do Egito. Região correspondente hoje ao Sudão e parte da própria Etiópia moderna. Tá? Era uma região poderosa, era uma região rica em ouro, comércio, influência africana no mundo antigo. Esse reino tinha rotas comerciais importantes. Tá? Contato com o Egito, Roma e Oriente Médio, forte organização política, tradição monárquica antiga. A capital mais provável naquele período era Meroé, ou uma região bem próxima, ali ao sul do Egito, próximo ao atual Sudão. Qual era a distância? Para a gente ter uma ideia, aonde esse eunuco estava, tá? A hora que ele encontra com Filipe, e da onde que ele veio. Ele veio com uma caravana, tá? Desse lugar, uma distância assim, de uns 2.000 a 3.000 quilômetros. Tá? De viagem só de ida. Que levava de 2 meses a 4 meses, dependendo da velocidade da caravana. Só para ir. E ele saiu do lugar que ele estava, foi para Jerusalém para adorar. Só de ida e volta ele demoraria no mínimo ali uns 6 meses da vida dele gasto nessa viagem. Tá? Isso revela o quê? Uma fome espiritual profunda. Às vezes a gente quer ir para a igreja aqui no domingo, né? Aí você olha e fala assim, poxa, não estou afim de ir na igreja hoje, estou cansado. Ah, o tempo mudou, está um tempo de chuva. Ai, está doendo a minha unha, que a pontinha da minha unha lascou. Acho que eu não vou no culto hoje não. O homem dedica 6 meses da vida dele para sair de um lugar, para ir para outro, só para adorar a Deus. E ele não foi sozinho. Ele tinha uma caravana. Ele atravessou desertos. Ele passou por regiões. Ele tinha que levar comida, ele tinha que levar tudo. Roupa, tinha que levar tudo. Ele tinha que ter uma estrutura, uma logística para fazer uma viagem dessa. Isso não era para qualquer um. Tá? Então isso desperdiçou um esforço enorme, um grande investimento pessoal. E o que significava eunuco? Né? No mundo antigo, tinha 2 significados. Um homem literalmente castrado, ou ainda um oficial real de confiança. Tinha 2 significados.
Tá? Lucas, como ele repete literalmente diversas vezes, né, que ele era um eunuco, tá? Então ele acredita que provavelmente ele era realmente castrado, ele era um eunuco mesmo. Tá? Então ele tinha uma posição política, porque ele era representante de uma rainha, de um reino. Tá? Então ele tinha uma posição política e econômica. Ele era superintendente de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Tá? Que significa que ele era ministro das finanças, administrador do tesouro real, homem de extrema confiança, autoridade nacional. Que hoje seria equivalente ao ministro da Fazenda, um presidente do Banco Central e um secretário do Tesouro. Tá? Então ele não era qualquer pessoa. Tá? E quem era essa Cândace? Né? Era um título dinástico das rainhas mães do reino de Cush, semelhante ao faraó do Egito ou César de Roma. Tá? Então nós estamos criando um contexto aqui, nós estamos analisando quem era Filipe, tá? E quem era esse eunuco. Para a gente ter uma ideia, que esse encontro, tá, tem mais importância do que parece ter. Quando nós lemos as passagens, tá, a gente passa a entender que tem muita coisa por trás desse movimento, desse encontro. Tá? O interesse dele em Jerusalém. O que esse homem foi fazer em Jerusalém? É claro, a Bíblia deixa clara, e os estudos também deixam claro, que ele não era um judeu. Tá? Ele viera adorar em Jerusalém. E isso é extremamente importante. Diz algo muito especial. Possibilidade sobre sua fé. Ele provavelmente era um judeu prosélito, que é aquela pessoa que aceita a fé judaica, mas ele não é judeu, tá? Ou um temente a Deus. Ou seja, ele era um gentil atraído pelo Deus de Israel. Alguém que cria nas escrituras judaicas, frequentador da fé judaica sem necessariamente ser plenamente aceito. Porque ele tem mais um problema. Tá? Ele aceitou a fé, mas ele não era totalmente aceito pela fé judaica. Tá? Ele tinha um drama pessoal e espiritual. Tá? E que é muito importante. Tá? Segundo a lei de Moisés, eunucos tinham restrições de acesso pleno à congregação. A lei de Moisés proibia que homens, né, que fossem eunucos tivessem uma participação ativa na congregação. Tá? Então, ele era, como que eu vou dizer aqui? Ele era meio que, não perseguido, mas ele tinha as limitações, ele não era bem visto ali. Tá? E em Deuteronômio 23:1 diz assim que havia uma exclusão, ele era um excluído cerimonial das cerimônias. Tá? Então, imagine, ele viajou centenas, milhares de quilômetros, ele era rico, poderoso, mas espiritualmente carregava barreiras. Eu fico pensando, como que um homem desse, tá, aceita uma fé de um Deus, de um país muito longe. Eu não sei como ele conheceu, como chegou nele, mas ele aceitou aquela fé. Tá? E mesmo com essas limitações, ele se propõe a sair da terra dele, viajar uma distância longínqua para ir lá adorar esse Deus. Eu falei agora de pouco. Tínhamos, né, já olhando para ele, né, a sensação assim de ser muito devoto, ter muita fé, ao ponto de fazer uma viagem dessa, quando a gente às vezes tem dificuldade de sair de casa para vir para a igreja. E ele ainda não era bem-vindo naquele lugar. Mesmo assim,
ele foi. Tá? Isso torna profundamente significativo o fato dele estar lendo justamente Isaías. Tá? Por que ele lia Isaías? Tá? Ele leu lá em Isaías 53, ele foi levado como ovelha ao matadouro. Isaías fala do servo sofredor rejeitado. Ele também era rejeitado. Humilhado, tá? Sacrificado, levando o pecado de muitos. Filipe revela que a profecia apontava para Cristo. Tá? Que era o que ele queria saber. Que era aquele versículo que ele estava lendo? Falava de quem? Aí Filipe fala para ele, falava de Jesus. Então, um detalhe profético interessante, impressionante. Nos capítulos antes de Isaías, 53, Deus declara, diga ao eunuco, eis que eu sou, não diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. E Deus promete aos eunucos nome, herança e inclusão na aliança. Numa profecia antes da profecia que Isaías estava dando de Cristo, ele dava uma profecia que os eunucos teriam uma aliança com Deus. Um homem que tinha uma fé, mas não tinha uma aliança porque ele não era bem aceito. Tá? Então, o homem que sofria uma exclusão religiosa estava lendo exatamente o profeta que anunciava a sua inclusão futura em Cristo. Tá? Então nós vemos aqui, acompanhamos Filipe e acompanhamos o eunuco. Deu para conhecer a história de cada um. Aí eu pensei assim, né? Tem mais gente mais personagens nessa história. Tem o anjo, o Espírito Santo e tem Deus, que eu classifico como uma pessoa só. Agora, o que Deus queria com tudo isso? Qual que era o propósito de Deus? À primeira vista, o encontro deles era um acontecimento casual, normal, pelo menos para o eunuco era. Para Filipe ele já sabia que era um pouco diferente. Né? Porque Deus tinha mandado ele, não foi casual, Deus mandou ele lá. E o Espírito Santo falou que vai lá e conversa com ele. Tá? Mas era um homem viajando por uma estrada deserta, tá? Outro homem caminhando pelo mesmo caminho, uma conversa inesperada. Mas o texto revela algo muito mais profundo. Aquele encontro foi planejado por Deus muito antes de tudo acontecer. O foco principal da narrativa não é apenas o eunuco encontrando Deus. Não tem nada a ver, entendeu? Com a salvação do eunuco, dele aceitar Jesus, dele ser salvo. O propósito de Deus era outro. O propósito de Deus era muito maior. Eu fico pensando qual que foi a trajetória desse eunuco. A trajetória de vida dele. A gente quando lê José, quando lê a vida de José, você vê na narrativa da história dele, a trajetória de vida dele. Criança, tinha sonhos, odiado pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi preso, trabalhou e não sei o que, chegou a governador do Egito. E sumiu minha tela aqui, Felipe. E ele pegou, né? Até perdi aqui. Até me perdi aqui. Abre aí para mim que... Não acabou a bateria não, eu que travou aí. Tio Harold é... Então, o eunuco, né, qual foi a trajetória de vida dele? Nós não sabemos. Ele se converteu, ele aceitou, ele foi criado,
ele foi escravizado, chegou lá naquele reino, conquistou o espaço dele, entendeu? Ao ponto de chegar lá e se tornar uma pessoa de destaque, como José, né, que chegou do nada, chegou por baixo, sofrendo e foi escalando. A Bíblia não diz qual a trajetória dele. Mas com certeza, Deus estava na trajetória dele. Porque Deus queria que ele estivesse em Jerusalém naquele dia. E notem, ele foi para Jerusalém, ele adorou em Jerusalém. Ele foi para adorar. E aqui a Bíblia diz que ele estava voltando de Jerusalém. Ele já tinha ido e ele estava na volta. Então, quando ele estava voltando, ele teve um encontro com Filipe. Por que ele estava em Jerusalém? Por que ele não ouviu lá a palavra, não aceitou a palavra, não se encontrou com algum discípulo de Jesus, com alguém que falou? Não. Deus tinha outro propósito. Tá? Então, o foco principal da narrativa não é apenas o eunuco encontrando Deus. Tá? O foco é Deus conduzindo a história, Deus alinhando trajetórias, preparando pessoas, tá? Organizando tempos, coordenando acontecimentos, movendo céu e terra para cumprir o seu propósito. A gente vê aqui que Deus, entendeu? Não estava preocupado só com a salvação do eunuco. Mas Deus tinha planos, projetos, propósitos. Nada naquele encontro foi improvisado. Não tinha improviso. Não tinha. Deus tirou Filipe de um lugar, trouxe o eunuco de longe, cruzou o caminho, cronometrou o horário, cronometrou a rota, entendeu? E fez eles se encontrarem onde Deus queria. Tá? Deus já havia escolhido o eunuco. Ele não chegou ali por um acaso. Deus já estava trabalhando em sua vida, na sua posição, na sua trajetória, na sua fome espiritual. Porque aquele homem tinha uma fome por conhecer Deus. A sua viagem para Jerusalém, seu interesse pelas Escrituras. Deus tinha plantado tudo isso na vida dele. Ele atravessou milhares de quilômetros, meses de viagem, desertos, rotas perigosas, tudo isso porque Deus estava conduzindo sua história para aquele encontro. Muitas vezes a gente enxerga eventos isolados. Na nossa vida, muitas vezes nós não conseguimos parar e olhar e perceber, sabe, que os fatos da nossa vida não são isolados. Deus tem propósitos e planos para as nossas vidas. Deus trabalha em processos longos. Tá? Antes do encontro acontecer, Deus já estava preparando o coração, despertando a fome, conduzindo caminhos, permitindo circunstâncias. Deus também preparou Filipe. Ele disse assim: levanta-te e vai. Enquanto Deus preparava o eunuco, ele também preparava Filipe para um encontro. Tá? Filipe não era apenas um homem disponível. Ele não foi porque ele não tinha o que fazer. Ele foi porque o Espírito Santo, porque o anjo chegou ali, porque Deus moveu o céu para descer um anjo e falar para ele: vai para tal lugar. Então ele era alguém cheio do Espírito, sensível à voz de Deus, obediente. Tá? Enquanto um chegava de longe buscando respostas, o outro era movido pelo Espírito para levar a resposta. Não era casual. Não tinha nada de casual. E por que o deserto? Esse encontro poderia ter acontecido em tantos lugares. Por que o deserto? O caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ele também não foi aleatório. Se você parar para meditar na palavra de Deus, através de diversas pregações que nós tivemos aqui, o deserto, frequentemente, ele representa preparação, transição, dependência, encontros divinos. Moisés encontrou Deus no deserto.
João Batista pregava no deserto. Jesus Cristo foi conduzido ao deserto. Tá? Israel atravessou o deserto antes da promessa. Então o deserto ele é um lugar importante para homens de Deus, para homens que têm fome de Deus, para homens que querem conhecer Deus. E o deserto é um lugar que Deus usa. Agora Deus marca ali um encontro no deserto, naquele lugar. E aquilo fazia parte do propósito. Note bem, Jerusalém era um centro religioso. Tinha muita gente ali que podia tirar as dúvidas para esse eunuco. Sacerdotes, estudiosos da palavra, discípulos de Jesus. Mas a revelação acontecia fora das estruturas religiosas. Deus coordenou tudo. Ele foi minucioso. Tá? Nada naquele encontro aconteceu por um acaso ou fora do controle de Deus. Ele coordenou o caminho, o momento, a leitura de Isaías 53, a velocidade da carruagem, o instante da chegada de Filipe, a fome espiritual do eunuco e a direção do Espírito. O céu inteiro estava em movimento. Note que isso não era um milagre acontecendo. Era Deus operando. E às vezes nós não conseguimos Deus operando na nossa vida. Às vezes Deus está trazendo as coisas, está movendo as coisas na nossa vida e nós não conseguimos enxergar o mover de Deus. O eunuco estava lendo sobre a profecia de Cristo e foi levado como ovelha ao matadouro. Filipe chega exatamente naquele momento. E aí Deus estava cumprindo Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jerusalém já tinha sido impactada. Judéia também. Samaria também. E agora? Deus estava começando a preparar o movimento para atingir os confins da terra. Até aquele momento, a gente já viu que todas as outras fases já tinham sido acompanhadas, já tinham sido feitas. Tá? O avivamento, Jerusalém, Judéia, Samaria, estava tudo lá. Tá? Agora Deus começa a avançar para os confins da terra. E tinha que se cumprir. Jesus falou, né? Sereis minhas testemunhas. Se aconteceu em Jerusalém, Judéia, na Samaria, o próximo passo seria os confins da terra. Tá? E daí Deus escolhe um africano, um homem influente, alguém com acesso ao governo, alguém que voltaria para sua terra. O encontro não era apenas salvação pessoal, era sobre expansão do reino. Quando nós vemos essa palavra, a gente não imagina, né, que a gente lê e relê, mas a gente não imagina, entendeu, que aquilo não tinha nada a ver com o eunuco. Muitas das pregações, ou muitas vezes que a gente lê essa passagem, a gente fala assim, nossa, o eunuco foi salvo. Mas para quê? Por quê? Por que naquele momento? Por que naquele caminho? Por que esse homem? Por quê? Tá? O eunuco representa mais que um indivíduo, ele representa uma porta para as nações. Tá? O encontro era uma expansão do reino, era sobre expansão do reino. Deus usa pessoas como pontes de propósito. Filipe entra na história do eunuco como um instrumento de Deus. Ele não conhecia toda a dimensão daquele encontro e provavelmente nunca conheceu. Provavelmente ele nunca soube o que aquele homem representava. Tá? Para ele era mais um que ele tinha falado de Jesus e ele tinha aceito. E muitas vezes nós
Quando falamos de Jesus para uma pessoa, nós nunca sabemos qual o impacto, certo? Que isso vai ocasionar no reino de Deus. Aquela pessoa que foi salva, quantas almas ela vai ganhar? Até onde ela vai levar o evangelho? Enquanto Filipe enxergava um homem numa estrada, Deus enxergava continentes, nações, gerações, expansão do evangelho. Tá? Muitas vezes não entendemos, né, o peso espiritual de pequenas obediências. Uma conversa, um convite, uma direção obedecida. Às vezes para a gente não é nada. Mas às vezes é parte de um grande plano de Deus. Às vezes aquela conversa, aquele tempo que você gasta falando de Jesus para alguém, ensinando a palavra para alguém, tá? Um convite, como o eunuco fez, sobe aqui da minha carruagem, senta aqui comigo. Aquele tempo gasto ali, uma direção, o anjo vai para lá. O Espírito Santo chega perto da carruagem. Uma palavra, uma direção obedecida, uma obediência. Tá? Pode fazer parte de um propósito muito maior. Pode fazer parte de algo que você talvez nunca venha a compreender, nunca venha a entender e nem conhecer o que Deus fez com aquele simples momento na sua vida. Impactando outra vida, transformando outra vida, salvando alguém que pode ser um representante dos céus. Nada era coincidência nesse encontro, nada. Tá? O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Aquilo que ele encontra ali, sabe, parece assim algo, parece um complô do céu. Né? Parece que é algo que fala assim, não, você vem por aqui, você vai por lá, vai se encontrar aqui. Não, espera um pouquinho, atrasa um pouquinho, acelera a carruagem, vamos ali, vai encontrar. Sabe, parece que é tudo, sabe, tudo orquestrado, tudo planejado, tudo estruturado para que aquilo acontecesse. Né? Nós não conseguimos enxergar como Deus move, como o mover de Deus, que está se desenrolando. Às vezes a gente chora, a gente se frustra, a gente murmura e às vezes até a gente se torna rebelde. No fundo, a verdade é que nós não conhecemos a Deus. Essa é a verdade. Tá? O time de Deus no encontro de Filipe e eunuco foi perfeito. Era aquele momento que precisava acontecer. Aquele encontro estava programado por Deus. Lugar certo, tempo certo, o eunuco sedento e Filipe cheio do Espírito Santo. Um se moveu de muito longe buscando a Deus, o outro se moveu em obediência a um desígnio de Deus através do anjo. Deus moveu o céu para esse encontro. Esse encontro era importante, era necessário. Deus já havia determinado. E na preparação dessa mensagem, eu fui pesquisar sobre o evangelismo na época de Jesus. Né? O evangelho chegou muito mais forte e antes na África do que em Roma. Roma, todos os caminhos levavam para Roma. Todo mundo que saía da região que acabava indo para Roma. Mas a África foi um dos primeiros lugares a ter o evangelho. Tá? O eunuco tinha recursos, ele tinha a fé, ele conhecia Deus, ele tinha a fome de Deus, ele recebeu, ele foi batizado e ele voltou para a terra dele. Ele tinha recursos, ele tinha autoridade,
sabe, para poder fazer acontecer o evangelismo na terra dele. Tá? Então, a gente conclui assim que o encontro entre Filipe e o eunuco não foi um evento aleatório, foi um encontro planejado, preparado, conduzido, sincronizado por Deus. Antes de Filipe chegar ao deserto, Deus já havia preparado o homem, no caso o eunuco, a estrada, o momento, a palavra, o propósito. Deus estava no controle de tudo. E é isso que muitas vezes nós não entendemos, que Deus está no controle de tudo na nossa vida. Ele nos ama e Deus tinha pressa. Quando Deus começou esse propósito dele, do evangelho ser difundido, assim que Cristo morreu, a gente vê assim que tudo colaborava. Até a perseguição, até a morte, estava preparando ali a expansão do evangelho. Roma, que perseguia, conduzia, levava. Certo? Então Deus sincronizou tudo, tinha tudo no tempo certo de Deus. E enquanto dois homens se encontravam numa estrada deserta, Deus estava fazendo o evangelho avançar em direção aos confins da terra. Ali era o princípio. Nós vemos assim que Filipe, ele foi praticamente o precursor de Paulo. Foi um dos que esteve à frente ali, que até Paulo assumir. Então essa é a palavra de hoje. É uma palavra simples. A gente lê e a gente não vê. Não tem noção da importância desse encontro. Esse encontro ele foi mesmo preparado por Deus para que aquele homem que estava ali, entendeu? Que aceitou Jesus, entendeu? Pudesse levar para a terra dele, levar para a África o evangelho. Então, os propósitos, não se engane, os propósitos de Deus são perfeitos. Você pode não enxergá-los, você pode não vê-los, entendeu? Mas Ele está lá e está cronometrando tudo para que as coisas aconteçam na tua vida. Amém?